o empregado tem que buscar, na medida do possível, um ambiente de trabalho minimamente ergonômico. O empregado tem que buscar ali no seu ambiente de trabalho, tentar encontrar um cômodo da casa, um cômodo da residência, que tenha uma luminosidade adequada, que tenha um silêncio mínimo para ele poder trabalhar. Então, é importante que a empresa oriente e sugira, e, na medida do possível, até faça treinamento dos empregados para que eles saibam trabalhar adequadamente. E uma medida que tem sido muito colocada em prática também, em especial para as pessoas que estão em home office, e em especial nessa época de corona, em que está todo mundo em casa, eu tenho visto muitas empresas se valendo também de ginástica laboral feita pela web, né? Então, as empresas contratam ou colocam ali à disposição dos seus empregados, num determinado horário do dia, uma pessoa fazendo ginástica, alongamento ali, para que eles tenham algum tipo de atividade e não fiquem exclusivamente ali dentro de casa só trabalhando. Passando aqui para a próxima medida trazida pela medida provisória 927, tem também a possibilidade de férias individuais e coletivas. Particularmente, em especial por força das medidas que foram trazidas pela medida provisória 927, acho que especificamente nesse momento, as férias coletivas perderam muito da atratividade. Por quê? Tudo aquilo que tinha de bom nas férias coletivas na CLT, de alguma forma acabaram sendo contempladas pelo que a medida provisória trouxe de flexibilização. Então, a primeira delas, que era uma característica das férias coletivas, mas que a medida provisória trouxe, é a possibilidade da antecipação de férias. Então, assim, de modo individual, as empresas, em condições normais, não podem conceder férias ao trabalhador enquanto ele não completar um ano de trabalho. As empresas só podem conceder férias ao empregado depois que ele completa o seu período aquisitivo. Mas a medida provisória ela trouxe a possibilidade da antecipação das férias, inclusive do empregado que ainda não completou o período aquisitivo. Ou seja, aquele empregado que de repente está na empresa há 6 meses e que só poderia sair em férias daqui a 6 meses, quando ele completasse um ano, ou pelo menos um ano de trabalho, pela medida provisória, a empresa pode, desde já, colocar em férias. E aqui também mais uma outra condição interessante. O gozo ou a determinação das férias, inclusive das férias antecipadas, também é uma prerrogativa da empresa. Também não depende, também não está sujeita à concordância do empregado. Ou seja, nesse contexto de crise, nesse contexto de necessidade de uma maior flexibilidade e agilidade no manuseio da mão de obra, no manuseio e na acomodação da força de trabalho, as empresas têm a possibilidade de conceder férias individuais de modo antecipado ao trabalhador. Quais são os cuidados ou o que tem que ser observado? Primeiro cuidado, o aviso prévio de férias, que em condições normais é de 30 dias, então quando o empregado vai sair em férias em condições normais, a empresa comunica ele com uma antecedência mínima de 30 dias. A medida provisória trouxe uma redução desse prazo. A medida provisória reduziu esse prazo para 48 horas. Ou seja, a empresa pode avisar hoje o empregado que ele vai sair em férias daqui a 2 dias. Não tem mais a necessidade da observância daquele prazo de 30 dias. E o mesmo vale em relação às férias coletivas. Nas férias coletivas, a empresa tinha um prazo menor de comunicado prévio, que era de 15 dias e não 30, como nas férias individuais, mas que por força da medida provisória e durante a vigência da medida provisória, esse prazo também foi diminuído para 48 horas. Essa é a possibilidade da empresa implementar de um modo individual. Então, a empresa não precisa da concordância e da aquiescência do empregado. Ela pode simplesmente colocar o empregado em férias. E a medida provisória ela foi além disso. Ela falou, olha, a empresa pode não só antecipar o período de férias do período aquisitivo atual, como ela pode, mas aí mediante um acordo com o empregado, inclusive, negociar a concessão de férias de períodos futuros. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui no ano de 2020. As férias que serão antecipadas em condições normais são férias que o empregado tiraria no ano de 2021. Pela medida provisória, para que a empresa tenha maior possibilidade
de esvaziamento da sua força de trabalho para tirar pessoas dali do seu ambiente fabril, do seu ambiente de trabalho, a empresa tem a possibilidade de fazer um acordo com o empregado e conceder, inclusive, férias de períodos futuros, períodos que o empregado sequer começou a cumprir o período aquisitivo. Então, na prática, a empresa pode antecipar 1, 2 ou até mesmo, de modo exemplificativo aqui, 3 períodos de férias. E aí o empregado, consequentemente, óbvio, não, o empregado vai passar um longo tempo fora da empresa, mas em contrapartida, esse empregado também já terá gozado as férias de períodos aquisitivos futuros, ou seja, ele vai ficar alguns anos, 2, 3, 4 anos, a depender daquilo que for antecipado, sem gozar férias. Tem uma outra medida aqui que também é muito interessante, que essa impacta e auxilia um pouco no fluxo de caixa das empresas. A gente sabe que a concessão de férias, em condições normais, o empregado, antes de sair em férias, a empresa faz o pagamento do valor das férias e do terço constitucional. A medida provisória ela trouxe uma condição diferente, exatamente para privilegiar o fluxo de caixa das empresas nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade. Como é que funciona? O empregado sai em férias, a empresa não antecipa as férias, a empresa não paga as férias de modo antecipado, como ocorre normalmente pelas férias em épocas normais, a empresa só paga as férias no 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Então, por exemplo, alguém que sair em férias agora no mês de abril, a empresa não vai pagar o valor das férias no mês de abril e muito menos de forma antecipada. A empresa vai pagar as férias até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, se o empregado sair em férias agora em abril, a empresa só faz o pagamento das férias no 5º dia útil de maio. E o terço constitucional também não é pago agora. A empresa tem a possibilidade de pagar se quiser, mas se ela preferir ter uma melhor acomodação ali do seu fluxo de caixa, a empresa pode deixar para fazer esse pagamento até a data do pagamento do 13º, lá para o final do ano. E aqui 2 medidas específicas, né, em relação às férias coletivas. Em condições normais, as férias coletivas, a empresa informa com 15 dias antes e, além de informar com 15 dias antes, ela tem que avisar ao sindicato e ao Ministério, o antigo Ministério do Trabalho, que iria conceder férias coletivas. Neste período específico do coronavírus, a medida provisória dispensa o comunicado ao Ministério da Economia e ao sindicato. Então, a empresa simplesmente avisa com 48 horas de antecedência ao empregado que vai colocá-lo em férias e não tem a obrigação de informar ao Ministério da Economia nem ao sindicato. E também uma consequência exclusiva aqui das férias coletivas, para a concessão de férias coletivas, não se aplicam o limite máximo de períodos que está previsto na CLT e nem o período mínimo de dias corridos de férias. Então, essas são as condições que foram alteradas no que diz respeito às férias. Doutor? Oi? Uma pergunta que surgiu aqui, que eu acho que pode ser interessante para todos. O Carlos Eugênio, ele pergunta, eu fiz uma redução de 25%, né? Como é que fica nessa situação? Eu vou calcular também as férias com o percentual reduzido ou não? A gente vai tratar um pouquinho mais para frente sobre a questão da redução da jornada de trabalho. Mas as férias, elas sempre enxergam, né, o cálculo do valor pago a título de férias, ele sempre olha para os últimos 12 meses aquilo que o empregado recebeu de salário. Né? Ou seja, se o empregado vai passar um período do ano, um pedaço do período aquisitivo dele, sem receber salário, ou recebendo um valor menor de salários, então a pessoa que eventualmente tiver uma redução de 25% do seu salário, na hora que for fazer o cálculo das férias, esse período, ou esse pedaço que ficou com salário menor, vai impactar no recebimento das férias. Tá? Porque as férias, ele sempre olha a média dos últimos 12 meses. Então, como durante algum período, um pedaço ali do período aquisitivo das férias, o empregado teve o seu salário reduzido, ele, consequentemente, ele vai ter uma redução também do valor das férias. Tá, e com relação à questão quando tem menos de 12 meses, eu quero conceder as férias. Estão me perguntando aqui, mais uma pergunta que surgiu.
E se houver pedido de demissão, desligamento, é permitido algum tipo de desconto nesse caso ou não? Claro. Olha, Robson, a gente está discutindo aqui o direito ainda em teoria, né? Muitas das medidas que foram colocadas à disposição ainda não foram objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. Mas a gente segue aqui sempre a linha da lógica e da coerência. Então, assim, obviamente que a lei, quando ela traz a possibilidade de antecipação das férias, ela tem que, de outro lado, dar ao empregador a possibilidade de descontar esse período se o empregado não cumprir todo o período aquisitivo. Então, assim, se a empresa antecipou as férias do empregado e o empregado, na sequência, pediu demissão ou foi demitido e não completou o período dele de férias, obviamente esse valor vai ser descontado. Tá? O que tem aqui talvez seja uma limitação, como a gente tem a possibilidade de antecipar mais do que um período de férias, a CLT, lá no artigo 477, ela traz uma vedação da empresa efetuar um desconto superior a um salário nominal do empregado no momento da rescisão. Então, me parece que esse limite ainda vai ser observado. Ainda que a empresa antecipe mais do que um período de férias, se ela demitir o empregado não tiver um saldo superior a um salário para ser descontado, a gente vai ficar na limitação de um salário. Perfeito. Pode continuar, depois eu falo das demais. Tá Vamos lá. Seguindo aqui na linha ainda das alternativas trazidas pela medida provisória 927, tem outras duas aqui que também seguem mais ou menos essa mesma lógica, né? Uma delas, que é uma medida muito interessante, é a possibilidade de se antecipar feriados. E aqui me parece que a medida provisória talvez não tenha sido tão precisa, né? Porque a medida provisória ela fala o seguinte: olha, durante o período de calamidade pública, o empregador poderá antecipar o gozo dos feriados. Mas ela não foi específica para dizer se são os feriados que vão recair durante o período de calamidade pública ou se são os feriados futuros. Ou seja, a gente espera, né, que mais para o final do ano a gente já tenha saído, vou bater na madeira aqui até para torcer, que até o final do ano a gente já vai ter saído muito antes disso. Mas a gente sabe de uma série de feriados que ocorrerão no segundo semestre. Então, assim, a medida provisória ela não trouxe com precisão e com clareza a que feriados ela se refere quando ela fala da possibilidade de antecipação de feriados, antecipação do gozo de feriados. Mas só para a gente voltar aqui à explicação do início. A medida provisória traz a possibilidade, e aí o ponto de dúvida aqui é a que feriados ela se refere, mas ela traz a possibilidade de que sejam antecipados a critério da empresa também, ou seja, sem a necessidade de combinar com o empregado, sem a necessidade de uma concordância do empregado, ela pode antecipar feriados não religiosos, e aí feriados de âmbito federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Estes feriados, eles podem ser antecipados e não depende de uma concordância do empregado. Que tipo de feriado, ou quais são os feriados que a empresa precisa negociar e se valer ali de um acordo com o empregado? Exclusivamente feriados religiosos. Então, quando houver um feriado religioso e a empresa tiver interesse de antecipar esse feriado, ela tem que concordar, ela tem que ter a concordância do empregado. Para que serve isso, né? A empresa pode colocar o empregado em casa desde já, desde agora, para fazer uma espécie de um banco de horas. Então, ela olha daqui para o final do ano, tem, por exemplo, 6 feriados. Ela já deixa o empregado em casa esses 6 feriados, ou estes 6 dias correspondentes aos 6 feriados, e aí quando chegar a época do feriado, né, que a gente espera que já tenha passado toda essa fase de quarentena e de isolamento, o empregado vai trabalhar. Ele não terá necessidade de fazer a compensação, porque essa compensação vai ter sido feita antecipadamente. Esse dia trabalhado no feriado, que foi compensado antecipadamente, também não é pago como hora extra, que é a condição normal que a gente tem para trabalho em feriados. Uma outra medida também que acaba, de certa forma, fechando esse ciclo de medidas que tenham como finalidade uma gestão do tempo à disposição é o banco de horas.
O banco de horas ele está previsto na CLT e ele pode ser pactuado de forma individual ou coletiva. Quais são as diferenças? O banco de horas, em condições normais da CLT, pactuado entre empregado e empregador, ele tem um período de vigência, um período de compensação de 6 meses. Quando a empresa faz um acordo com o sindicato para estabelecer um banco de horas, esse período de compensação ele é majorado. A empresa pode fazer a compensação em até 1 ano. A medida provisória vai além disso. Ela traz uma condição mais vantajosa, uma condição mais flexível. Ela traz a possibilidade da compensação ocorrer em até 18 meses. E esses 18 meses também não é qualquer período. A compensação ela pode ocorrer após o término do reconhecimento do estado de calamidade pública. Ou seja, a empresa pode, em todo esse período de coronavírus, ou todo esse período de calamidade pública, ela pode utilizar de um banco de horas que só terá compensação ao final do período de calamidade pública e que ainda assim vai ter um prazo muito dilatado. A empresa vai ter 18 meses para fazer a compensação deste banco de horas. E um ponto interessante é que esse banco de horas ele não tem que ser necessariamente ou obrigatoriamente um banco de horas em que o empregado gera horas negativas. Né? Num período como esse, a gente tende a imaginar que a empresa vai fazer o seguinte, ela vai pegar o empregado e vai deixar o empregado em casa e o empregado vai ficar ali devendo horas para a empresa. Ele vai acumulando horas negativas e quando a empresa puder voltar a operar, a empresa se vale do trabalho do empregado, se vale ali de horas extras do empregado e vai quitando esse banco de horas. A medida provisória, ela dá essa possibilidade, mas ela dá uma possibilidade diferente. Existem empresas que, a depender do negócio, a depender do que a empresa faz, a empresa está num momento exatamente na contramão do resto do mundo. A empresa pode estar trabalhando demais. Então, por exemplo, eu trabalho com uma empresa que invasa ali álcool gel. Quer dizer, uma empresa que atua no segmento de invaso e produção de álcool gel, ela está no ápice dela, ela está no momento que ela mais precisa trabalhar. Então, essa empresa, uma empresa dessa forma, ela pode se valer, por exemplo, do banco de horas para colocar mais gente trabalhando, para colocar as pessoas trabalhando mais tempo do que seria a jornada normal, e aí, passado esse período, é a empresa quem estará devendo horas ao empregado, mas ela não precisa necessariamente pagar essas horas. Ela pode deixar o empregado em casa descansando, ou ela pode, dentro de um período de até 18 meses, ela pode colocar o empregado para compensar. E aí, a nossa última medida aqui, que aqui já não é mais propriamente uma condição trazida pela medida provisória, mas aqui é um ponto de atenção que eu vi muito pouco ele sendo explorado pelas empresas, que é a possibilidade da empresa colocar um empregado em concessão de licença remunerada. E aí todo mundo deve imaginar e falar, poxa, mas por que licença remunerada? Né? A licença remunerada, a empresa paga e o empregado fica em casa. Num primeiro momento, parece que não tem muita vantagem. Então, assim, parece não fazer muito sentido, numa época de crise, a empresa ir lá e colocar o empregado em gozo de licença remunerada. Mas a licença remunerada pela CLT, ela tem uma condição muito interessante. O artigo 133 da CLT, nos incisos 2 e 3, dizem o seguinte, que não terá direito às férias o empregado que, durante o período aquisitivo, permanecer em gozo de licença remunerada por um período superior a 30 dias, que é exatamente o mesmo prazo das férias. Ou seja, a empresa pode, ao invés de colocar um empregado em férias e ter que fazer toda essa gestão das férias, a empresa pode simplesmente conceder uma licença remunerada superior a 30 dias, então no mínimo 31 dias, e automaticamente o empregado deixa de ter o direito às férias. E aí a empresa exclusivamente faz o pagamento do terço constitucional. Por que essa medida é interessante? Porque ela é uma medida que privilegia também e favorece o fluxo de caixa da empresa. Ou seja, a empresa também não tem que pagar a licença remunerada de forma antecipada. Ela pode seguir normalmente o seu fluxo de pagamento de salários, mas ao invés de pagar salário, ela vai pagar para o empregado uma licença remunerada. E aí, ao final dessa licença remunerada, que tem que ter pelo menos um prazo de 31 dias, o empregado perde o direito às férias e a empresa exclusivamente
paga o terço constitucional sem precisar mexer no fluxo de caixa. Doutor, Oi. vou voltar um pouquinho no ponto do banco de horas, que surgiu uma dúvida, e eu acho que ela pode ser, inclusive, de outras pessoas. Imagina um acordo que já tenha sido feito, né, com o sindicato, cujo a compensação seja de aproximadamente, então, 6 meses, seja de 6 meses. Como é que ficaria essa situação agora que eu posso ter uma situação mais elástica? O que eu faria? Olha, Robson, é uma excelente pergunta e eu vou te dizer que eu estou lidando com uma situação exatamente assim no presente momento. Então, hoje pela manhã eu estava tratando com um sindicato a seguinte condição: a empresa tem um acordo coletivo com uma série de cláusulas e dentre as cláusulas ela tem um acordo de banco de horas e o acordo de banco de horas ele tem um fechamento semestral, tá? Exatamente o teor da pergunta. O que é que a gente combinou com o sindicato? A gente vai fazer um termo aditivo ao acordo, exclusivamente porque a empresa já tem um acordo de banco de horas. Mas eu vou fazer um termo aditivo ao acordo, criando um banco de horas paralelo, especificamente para esse período de coronavírus. Perfeito. Então, especificamente, as horas que serão objeto de compensação deste período vão seguir uma regra diferente, vão seguir a regra da medida provisória. E aí, terminar, então a empresa vai ter, ela tem um banco de horas normal e a gente vai congelar esse banco de horas. Tá? Durante esse período de vigência do acordo, durante o período de vigência do estado de calamidade pública, a empresa vai contabilizar horas em um outro banco de horas. Tá? E esse outro banco de horas vai ter um controle à parte e ele vai ter um controle de compensação à parte também. Então, exclusivamente para as horas creditadas ou devidas durante o período do coronavírus, a gente vai seguir a regra de compensação em 18 meses. Expiradas essas horas, a gente volta a aplicar o banco de horas normal com fechamento semestral. Tá certo. Tem uma pergunta respondido? também, voltando... Está respondido, perfeito. Voltando ainda um pouco mais atrás, eu faço uma pergunta aqui que muita gente tem essa dúvida. O VR, por exemplo, o Vale Refeição, ele deve ser concedido para quem está trabalhando em casa? Vale Refeição, por exemplo? Robson, então, esse é um tema bem interessante, né? Eu acho que a gente precisa tratar de uma forma um pouco diferente o Vale Refeição quando ele é previsto em uma norma coletiva. Geralmente, quando a gente tem uma norma coletiva, ela estabelece critérios objetivos para que o empregado seja elegível e receba o Vale Refeição. Então, as normas coletivas costumam dizer o seguinte: olha, tem direito ao Vale Refeição um empregado que trabalha 6 horas por dia, ou talvez num valor menor, o empregado que trabalha 4 horas por dia, ou o empregado que trabalha no mínimo 8 horas por dia. Se essa condição estiver preservada, me parece que faz sentido a manutenção do Vale Refeição. Tá? Se a condição prevista na norma coletiva estiver preservada, me parece que faz sentido. Agora, vamos pegar um exemplo um pouco diferente. A gente vai falar daqui a pouquinho, por exemplo, sobre a possibilidade de redução da jornada de trabalho. Então, imagine uma norma coletiva que diz o seguinte: o empregado, para receber o Vale Refeição, tem que trabalhar pelo menos 6 horas por dia. E a empresa opte por fazer uma redução da jornada de trabalho de 50%, por exemplo. Então, você tem um empregado que trabalhava 8 horas e que, por um acordo, ele vai passar a trabalhar 4 horas. Quando a gente vai aplicar a condição de momento daquele empregado à convenção coletiva, ele deixa de ser credor do Vale Refeição, porque ele vai trabalhar durante um período 4 horas e a norma coletiva pressupõe pelo menos 6 horas. Tá? Então, acho que nessa condição é absolutamente defensável a gente avaliar o corte, ou pelo menos a suspensão temporária do Vale Refeição. E outros benefícios, aí a aplicação é imediata. Né? Não faz sentido você pagar Vale Transporte para quem está trabalhando em casa. Não faz sentido você pagar Vale Transporte. Por exemplo, a gente vai falar de formas de redução da jornada de trabalho. Existe quase que um senso comum quando a gente fala de redução de jornada,
as pessoas acham que é exclusivamente você pegar a jornada que a pessoa tem e diminuir. Então, a pessoa que trabalha 8 horas, se tiver uma redução de 50%, não tem que obrigatoriamente trabalhar 4 horas. A redução de jornada de trabalho ela pode se dar de várias formas. Ela pode se dar, por exemplo, uma redução de 50% com o empregado trabalhando dia sim, dia não. Né? Também é uma redução de 50%, você trabalhar dia sim, dia não. E aí, nestas hipóteses, a gente vai avaliar como é que fica, por exemplo, o fornecimento de alguns benefícios que são inerentes ao deslocamento, inerentes ao empregado estar no local de trabalho. Então, por exemplo, quando a empresa reduz a jornada de trabalho em 50% e coloca o empregado para trabalhar dia sim, dia não, o Vale Transporte vai seguir essa mesma lógica. O Vale Transporte ele vai seguir a lógica do dia sim, dia não. Então, a empresa tem um ganho indireto de 50% do que ela gastaria de Vale Transporte. E aí, e óbvio, né? Se ela optar, por exemplo, por trabalhar 4 horas por dia, ela pode gastar o Vale Transporte todo dia, mas pode eventualmente se beneficiar no não fornecimento de uma refeição ou de um vale-refeição. Aí a gente tem que analisar caso a caso. Tá perfeito. Tá Eu tenho outras perguntas aqui a respeito do banco de horas. Tenho 2 pessoas que levantaram a mão. Vou pedir só para que as pessoas que estão levantando a mão, eu possa abrir para ela falar a pergunta, mas eu vou esperar que o Dr. Carlos conclua a sua exposição. Tudo bem, pessoal? Quem levantou a mão? E aqui as perguntas que estão chegando, eu estou selecionando algumas e vou agora permitir que o Dr. Carlos continue a exposição, tá bom? Já já eu volto com alguns assuntos com quem fez perguntas aqui no bate-papo, tá bom? Até já. Vamos lá. Bom, e aqui só para a gente concluir as questões relativas à medida provisória 927, ela traz também algumas questões adicionais. A primeira delas, mas aqui é uma condição automática, é o diferimento do pagamento ou do recolhimento do fundo de garantia. Então, os recolhimentos de fundo de garantia relativos aos meses de março, abril e maio poderão ser parcelados em até 6 vezes, com recolhimento a partir de julho de 2020. A empresa é obrigada a fazer isso? Não. Se a empresa eventualmente estiver bem de caixa, ela pode seguir o recolhimento do fundo de garantia normal. Mas isso é uma possibilidade que a legislação trouxe. Uma outra possibilidade, em especial nesse momento, né, que as negociações e as relações empresas, sindicatos vão passar por toda uma reestruturação, a medida provisória traz a possibilidade de prorrogação de acordos e convenções coletivas por até 90 dias, por mais 90 dias. E 2 últimas condições é a contaminação, a eventual contaminação de empregados pelo coronavírus não vai ser considerada automaticamente como uma doença ocupacional, salvo se houver comprovação de que a contaminação decorreu salvo uma comprovação de nexo causal, ou seja, salvo a comprovação de que o empregado efetivamente adoeceu enquanto ele trabalhava. Isso me parece fazer muito sentido quando a gente pensa em profissionais da área da saúde. Então, em condições normais, um empregado que adoecer de coronavírus trabalhando, não vai ser automaticamente que ele vai ser reconhecido ou que essa condição vai ser reconhecida como uma doença do trabalho. E, por último, a medida provisória ela trouxe também uma flexibilização da fiscalização do trabalho. Então, a conduta dos auditores fiscais do trabalho durante esse período, ela deve se pautar por medidas de orientação ao cumprimento da lei, e não necessariamente autuação, que tende a ser a tônica de toda a fiscalização. Bom, e aí só antes da gente passar para as medidas trazidas pela MP 936, tem um ponto aí, só para adiantar, que era a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho que estava prevista na medida 927. Foi o que eu comentei lá no início, que a medida provisória ela trazia uma alternativa muito parecida com o layoff, mas essa medida ela foi rapidamente revogada. Eu vou falar daqui a pouquinho, eu fiz uma brincadeira ali falando que foi um VAR, né? A medida provisória veio, teve uma pressão muito grande, porque a possibilidade de suspensão ela não garantia ao empregado qualquer tipo de salário, qualquer tipo de pagamento, como uma pressão foi muito grande. Depois de um dia,
a possibilidade de suspensão foi revogada e ela veio um pouquinho, dias depois, tratada pela nova medida provisória, que é a 936, que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, iniciando aqui, ou abrindo, né, a medida provisória 936, vocês vão notar que, diferentemente da medida provisória 927, que tem aqui algumas questões muito pontuais, objetivas, de fácil compreensão, essa medida provisória, eu acho que a dificuldade de entender é como se aplicam as regras da medida provisória. Então, assim, a gente olhou agora, a gente analisou as possibilidades trazidas pela medida provisória 927 e todas elas são muito fáceis de se compreender e automaticamente muito fáceis de se aplicar. Elas não têm nenhuma forma, nenhum critério, nenhuma condição muito difícil ou muito abstrata. A medida provisória 936, que trata de suspensão do contrato de trabalho e redução do contrato de trabalho, ela tem muitas regras, ela é cheia de regrinhas. E aí, pessoal, esse material ele vai ficar à disposição de vocês e ele é exatamente para facilitar uma consulta, para facilitar que vocês possam, querendo implementar essas medidas, que vocês possam se valer desse material como um material de consulta e como um guia. Eu preparei esse material para que vocês possam tirar as dúvidas. Ele não é um material muito fácil de ser explicado, especificamente em relação à medida provisória 936, porque ela traz uma série de regrinhas. Eu vou tentar comentar aqui com vocês de uma forma um pouco mais resumida, até porque a gente já começou a avançar aqui um pouquinho no horário. Mas elas têm algumas características que são comuns. A medida provisória ela traz condições que se aplicam tanto na hipótese de redução do contrato da jornada de trabalho, quanto na hipótese de suspensão do contrato de trabalho. A primeira delas é a seguinte: as empresas podem, mas não têm obrigação, as empresas podem pagar uma ajuda compensatória ao empregado em relação àquele valor acordado. Então, a empresa vai fazer a redução da jornada de trabalho ou a empresa vai fazer a suspensão do contrato de trabalho e para que o empregado não tenha uma redução muito impactante, a medida provisória trouxe a possibilidade da empresa fazer o pagamento de uma ajuda compensatória. É uma recomposição salarial para que o empregado, ao final de toda a reestruturação salarial que ele vai ter, para que ele não tenha uma diminuição significativa ou para que ele tenha pelo menos uma diminuição menor. Essa ajuda ela não é obrigatória. Existe uma única hipótese em que a empresa é obrigada a pagar uma ajuda compensatória. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas exclusivamente quando a empresa adotar a suspensão do contrato de trabalho e a gente estiver tratando com uma empresa que tenha tido em 2019 uma receita anual bruta superior a 4 milhões e 800 mil reais, essa empresa tem a obrigação de complementar uma parcela do salário do empregado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma outra condição muito interessante, muito importante, é que essa ajuda compensatória, seja a obrigatória que eu acabei de comentar, ou a paga de modo voluntário pela empresa, ela não tem natureza salarial, ela não tem natureza jurídica de salário. E aí vale dizer que, em decorrência disso, ela é uma verba que custa barato para a empresa. Ela não tem incidência de imposto de renda, de INSS, de fundo de garantia, não gera reflexo em férias, não gera reflexo em 13º. Ele é um dinheiro limpo, um dinheiro que a empresa paga e não tem qualquer tipo de acréscimo. E essa verba, essa ajuda compensatória, e aqui a gente está tratando exclusivamente de empresas que estejam no regime de tributação do lucro real, essa verba ela é uma despesa dedutível para fins de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição sobre o lucro líquido. Uma outra condição decorrente aqui da redução, seja da redução ou seja da suspensão do contrato de trabalho. O empregado que tiver o contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida, a medida provisória determina que ele tenha uma garantia provisória equivalente ao período em que ele reduziu ou teve o contrato de trabalho suspenso. Aqui tem uma condição interessante. A medida provisória ela fala que é por igual período ao acordado. Ou seja, se a empresa opta em fazer um acordo com seu empregado
e reduzir a jornada de trabalho, por exemplo, por 30 dias. Ao final desses 30 dias, durante os 30 dias, o empregado terá garantia de emprego e, ao final dos 30 dias, ele terá garantia por um período igual, ou seja, por mais 30 dias. Isso é o que diz a lei. Mas a medida provisória traz também a possibilidade da empresa encerrar a medida ou encerrar aquilo que foi implementado de modo antecipado. Ou seja, a empresa pode pactuar com o empregado, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. Esse é o prazo máximo que a medida provisória permite que o contrato de trabalho seja suspenso. Como consequência disso, ou seja, se o empregado for até o final do período de suspensão, ele teria mais 60 dias de garantia de emprego. Ele não poderia ser demitido por mais 60 dias. Mas pode acontecer, ou a empresa pode, num dado momento, transcorrido um período inferior aos 60 dias, a empresa pode, dentro de um cenário econômico mais favorável, a empresa pode decidir por restabelecer o contrato de trabalho. E aqui tanto faz se a gente estiver falando de redução da jornada de trabalho ou de suspensão do contrato de trabalho. Iniciado o período, e mesmo que ele não tenha se esgotado, a empresa tem a possibilidade de interromper a medida que foi adotada. A empresa tem a possibilidade de chamar o empregado e reativar o contrato de trabalho, ou chamar o empregado e retomar a carga de jornada de trabalho normal. Nessa hipótese, eu entendo, e a minha avaliação, é que a garantia de emprego ela vai ser proporcional, ela vai ser equivalente ao tempo de duração da medida. Ou seja, ainda que a medida tenha sido programada e projetada para ter uma duração de 60 dias, se a empresa só se valeu dela por 20 ou por 30, esse vai ser o período que o empregado terá depois de garantia de emprego, da mesma forma. Tá? Mas, de qualquer forma... Oi. Nesse ponto, doutor Carlos, seria interessante prever isso no acordo individual ou no acordo coletivo se a empresa fizer acordo com o sindicato? O que você... É fundamental, Robson. Né? As empresas têm que ter um cuidado muito grande, né, na implementação, na elaboração e na colocação em prática de todas essas medidas. Né? Por quê? A gente está lidando com um período extraordinário. Né? A gente está lidando com um período que as condições de trabalho e as relações de trabalho estão diferentes. Então, em prestígio a esse período extraordinário, as medidas provisórias criaram condições diferenciadas. Tá? Então, assim, é importante que tudo aquilo que seja feito, a empresa tenha um cuidado e um rigor muito grande de documentar e, mais do que documentar, de justificar. Então, a empresa tem que tomar muito cuidado na elaboração de todos os instrumentos, e aqui tanto faz se a gente estiver falando de acordo coletivo, um acordo individual, ou mesmo os sindicatos que têm produzido convenções coletivas específicas para as questões do coronavírus. O cuidado, neste momento, tem que ser redobrado, porque a gente está passando por um período em que serão colocadas em práticas medidas extraordinárias e excepcionais. E tudo aquilo que é extraordinário e excepcional, você tem que ter uma atenção e um cuidado redobrado na hora de justificar e documentar. Tá? Então, por exemplo, num acordo de redução de jornada de trabalho, num acordo de suspensão, é importante que já no estabelecimento do acordo conste essa possibilidade, ou conste essa condição de que se o acordo for cancelado antecipadamente, a garantia de emprego que o empregado vai ter direito, ela vai ser equivalente ao período em que tiver vigorado, seja a redução ou seja a suspensão. Perfeito. Eu acho que ainda nesse aspecto, eu faço uma outra pergunta, que é, quando se celebra um acordo coletivo, vê-se que na reforma trabalhista ele prevalece, o acordado prevalece ao legislado, até para aquelas empresas que estão com dúvidas se pode ou não suspender um ou outro benefício, se lá estiver previsto a suspensão, fica válido para todos os efeitos, concorda? Com certeza. Com certeza. Né? A medida provisória ela traz as condições gerais. Né? Esse é o caráter da lei.
a lei ela sempre tem um caráter muito mais genérico, muito mais abstrato, e aí as especificidades são tratadas por meio da norma coletiva. Então, se eventualmente um sindicato pactuar com a empresa que o vale-refeição ou uma determinada condição não tem que ser observada durante esse período, este acordo deve ser privilegiado porque espera-se que o sindicato tenha enxergado alguma contraprestação nessa concessão que ele fez. Então, para que o sindicato, de repente, aceite que a empresa não conceda um benefício, não conceda alguma vantagem que o empregado teria direito, neste momento, via acordo coletivo, pressupõe-se que houve uma troca, né? Que o grupo de empregados ali teve algum ganho para poder abrir mão, para poder não receber aquele determinado benefício. Perfeito. Bom, prosseguindo, tem que haver, né, uma vez celebrado esse acordo, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, tem que haver uma comunicação da empresa para o respectivo sindicato em um prazo de até 10 dias. Na verdade, existem dois comunicados. A empresa tem que comunicar ao Ministério da Economia para que o empregado possa acessar o benefício, então, para que o empregado possa receber aquele benefício que a gente vai falar daqui a pouco, que é pago pelo governo via seguro-desemprego, a empresa tem que entrar numa plataforma, num site do governo, que está até indicado o endereço aí no material, e comunicar ao Ministério da Economia que reduziu ou suspendeu a jornada de trabalho de um grupo de empregados. E ela tem que informar também ao respectivo sindicato, o sindicato que representa os empregados. A medida provisória, ela trazia exclusivamente a necessidade de informar o sindicato. Então, era um comunicado meramente informativo, para que o sindicato tomasse conhecimento de que um empregado, um grupo de empregados, teve a jornada reduzida ou teve o contrato de trabalho suspenso. Mas, recentemente, no dia 6 de abril, agora, nessa semana, no começo da semana, foi proferida uma decisão liminar, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, pelo ministro Lewandowski, no STF, em que ele mudou um pouco o caráter dessa comunicação. A comunicação que, num primeiro momento, tinha uma natureza meramente informativa, valendo-se ali de uma interpretação da Constituição que foi feita em caráter liminar, o ministro Lewandowski concedeu uma liminar dizendo o seguinte: o sindicato tem que ser comunicado no prazo de 10 dias, mas o sindicato terá a possibilidade de deflagrar uma negociação coletiva com a empresa. A gente vai falar um pouquinho da insegurança jurídica que isso traz e a gente vai falar um pouquinho também do aspecto prático, né, de como isso vai impactar nas negociações e no que vem acontecendo. E uma última consequência, que ela é também uma condição geral, tanto para a redução quanto para a suspensão, durante o período do coronavírus, as empresas que se valerem da redução e da suspensão do contrato de trabalho neste formato, o empregado não perde ou não tem qualquer prejuízo se ele for demitido futuramente, ele não vai perder o seguro-desemprego, porque essa é uma condição que está prevista no layoff, lá no artigo 476 da CLT. Então, em condições normais, quando a empresa suspende o contrato de trabalho, não na forma como está aqui na medida provisória, mas quando a empresa se vale do artigo 476A da CLT, que estabelece toda a sistemática do layoff, e o empregado, ato contínuo, o empregado pouco tempo depois é demitido, o empregado perde direito ao recebimento do seguro-desemprego. Neste caso, especificamente na medida provisória, ainda que o empregado seja demitido na sequência ou tempos depois aqui da implementação da medida, ele vai receber o seguro-desemprego normalmente, ele não tem qualquer tipo de prejuízo. Perfeito. Vou comentar aqui também rapidamente algumas equivalências nas medidas de redução e suspensão do contrato de trabalho. As medidas elas foram pensadas de forma para que elas sejam muito parecidas ou para que elas tragam condições muito parecidas. Então, de um lado, quando a gente fala da redução da jornada de trabalho, ela traz a obrigatoriedade de preservação do salário hora do empregado. Ou seja, automaticamente, quando a empresa é obrigada a reduzir a jornada e preservar o salário hora, indiretamente tem uma obrigação de que a redução de jornada seja proporcional à redução de salário.
Então, não pode haver uma disparidade quando a empresa diminui a jornada de trabalho, ela tem que diminuir proporcionalmente o salário. Ela não pode ter uma diminuição maior do salário, o que desequilibraria o valor do salário hora. Um outro ponto importante também, que acho que esse talvez tenha sido um dos mais comentados, não existe uma garantia expressa ao recebimento do salário mínimo. A medida provisória ela não traz essa garantia, o que é também uma condição absolutamente extraordinária. A gente sabe que todos os programas normalmente visam a garantir aos empregados pelo menos o recebimento de um salário mínimo. Exclusivamente na medida provisória não tem essa garantia. Então, a depender aqui de uma composição, parte salarial, parte do valor que o empregado vai receber do seguro-desemprego, é possível que as pessoas acabem recebendo um valor inferior ao salário mínimo, mas tem que ser preservada a proporcionalidade do salário hora. E aí, quando a gente fala da suspensão do contrato de trabalho, a lei traz também algumas condições. A primeira delas, a lei determina, a medida provisória determina que a empresa, quando suspende o contrato de trabalho, deve obrigatoriamente preservar os benefícios que são fornecidos. Deixei de propósito aí até uma interrogação, mas será que são todos os benefícios? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Me parece que a medida provisória aqui ela vai muito mais na linha da preservação daqueles benefícios que são inerentes à prestação de serviço. Então, a empresa, obviamente, não me parece ser razoável a empresa ser obrigada a continuar concedendo vale transporte para o empregado que está em casa sem ir ao trabalho. Mas outros benefícios, e em especial plano de saúde e outros benefícios que a empresa conceda, esses obrigatoriamente têm que ser mantidos. Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória também traz uma condição muito específica. Ela fala, olha, qualquer forma de prestação de serviços descaracteriza a suspensão. Então, o empregado que é colocado em casa lá na suspensão temporária, não é para fazer home office, não é para trabalhar um pouquinho, não é para quebrar galho. Ele tem que efetivamente deixar de trabalhar, sob pena de, caso ele trabalhe, caso ele siga realizando alguma atividade, ainda que numa condição muito inferior, se a gente estiver tratando de suspensão do contrato de trabalho, a consequência é que a redução vai deixar de existir, vai ser descaracterizada e o empregador passa a dever para o empregado todo um período de salários, encargos, como se não tivesse acontecido a suspensão. E aí, em relação ao tempo, né, das duas medidas, a redução de jornada e salários, ela tem um período máximo pela medida provisória de 90 dias. E a suspensão, um período máximo de 60 dias. No caso da suspensão, fala expressamente da possibilidade de fracionar. Você ter ali pelo menos 2 períodos de 30 dias. No caso da redução da jornada de trabalho, a medida provisória não traz essa condição. Ela não fala expressamente ali da possibilidade de você distribuir os 90 dias em vezes. Tá? E a medida provisória ela traz uma outra condição. Ela fala, olha, haverá hipóteses em que a empresa, para o mesmo empregado, ora vai trabalhar com redução, ora vai trabalhar com suspensão. Então, a empresa pode se valer, como eu falei, né, dentro daquela lógica de um cardápio, de soluções que vão se somando, a empresa pode, para o mesmo empregado, em momentos diferentes, ora trabalhar com a redução da jornada de trabalho, ora trabalhar com a suspensão do contrato de trabalho. O que é que a medida provisória traz como limites? A soma de suspensão e redução não pode exceder a 90 dias, sendo que destes 90 dias, o período de suspensão tem um prazo máximo de 60. Então, quer dizer, se a empresa quiser trabalhar aí com um mix entre redução da jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho, ela pode, mas ela tem alguns limites. Ela não pode reduzir a jornada de trabalho por mais de 90 dias e ela não pode suspender o contrato de trabalho por mais de 60. Então, a empresa poderia, por exemplo, suspender o contrato por 60 dias e sobrariam 30 que ela poderia trabalhar com a jornada reduzida. Tá? São algumas formas de composição. E aí, como é que funciona a condição de restabelecimento? Né? Como é que a gente olha
para o restabelecimento da condição. Bom, existem 3 formas de restabelecimento do contrato de trabalho na condição original. A primeira delas é a cessação do estado de calamidade, ou seja, ainda que tenha sido programada uma suspensão por um período de 60 dias, se depois de 30 dias deixar de existir o período de o reconhecimento do estado de calamidade, a suspensão deixa de valer, tá? Ou a redução da mesma forma. Então, essa é uma das formas do restabelecimento do contrato de trabalho. E as 2 outras são o término do prazo que foi concordado, ou do prazo que foi ajustado, né, para redução ou suspensão, ou uma comunicação antecipada do término, que a gente falou um pouquinho mais cedo. Então, por exemplo, a empresa, se ajustar com o empregado uma redução de 60 dias e depois de 30 dias ela não precisar mais daquela condição, ela pode simplesmente comunicar ao empregado, chama o empregado de volta e no prazo de 2 dias ela deve restabelecer a jornada regular do empregado ou deve reativar o contrato de trabalho e, consequentemente, o empregado deixa de receber o benefício do governo e volta a receber integralmente o salário. Agora, uma pergunta nesse sentido, doutor Carlos. Por outro lado, caso a pandemia ela acaba se agravando ao invés de melhorar, uma vez que o estado de calamidade pública já foi definido até 31 de dezembro, caso ultrapasse esses 90 dias e a situação ainda esteja muito difícil, né, economicamente falando, automaticamente as empresas poderão se valer dessa medida para continuar com a suspensão ou redução, ou teremos que aguardar uma nova MP prorrogando a possibilidade desse prazo? A gente vai ter que aguardar uma nova MP e vai depender até da condição financeira do governo, né? Todo esse projeto, né, de redução, suspensão, os benefícios que serão concedidos, eles terão um impacto financeiro muito grande para o governo. Então, expirado esse prazo, terminado o prazo de calamidade, para que a gente possa continuar colocando em prática essas medidas, vai depender de uma nova medida provisória, e aí a gente vai ter que olhar quais são as medidas que essa medida provisória possibilita. Certo. Perfeito. Há poucos alguém já fez alguma pergunta parecida, eu acho que com essa resposta já responde a dúvida de algumas pessoas. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho de uma parte um pouco mais chata aqui, que é a forma de cálculo, né? As pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas com a seguinte dúvida: olha, eu vou receber o valor do seguro-desemprego, o valor proporcional ao seguro-desemprego. E não é exatamente isso. Na parte de cima aí, a gente tem uma tabela. Desculpa, Robson, você... Doutor Carlos. Oi? Eu tenho uma pessoa que já levantou a mão 2 vezes e eu vou abrir. Posso abrir para ouvir a pergunta deles? Lógico. O Luigi Nese e a outra pessoa é o Renato. Né? Vamos abrir aqui para o Luigi. Por favor. Luigi, eu vou abrir para você fazer a pergunta. Só um minuto. Luigi? Oi? Pode fazer a sua pergunta. Sim. Doutor Carlos, muito boa a sua palestra, acho que é bem exemplificativa, bem didática, eu acho que as pessoas que estão assistindo devem estar satisfeitas com a sua apresentação e com a clareza com que o senhor analisou essas 2 medidas provisórias. Entretanto, eu acho que essas medidas provisórias, a primeira, principalmente a primeira, se fosse dado ênfase ao acordado sobre o legislado, não precisaria fazer a convenção coletiva que o governo está mais ou menos impondo com essa medida provisória 927. Então, eu até diria, é uma ingerência até no sistema sindical, no relacionamento entre empregado e empregador. Já que, se o acordado sobrepõe o legislado, cada setor empresarial, e são vários, tem nuances diferentes, não são todos iguais, não são todos uniformes esses setores, podem se adaptar à negociação entre os 2 sindicatos e através de uma convenção coletiva particular ou uma convenção coletiva genérica. Agora, a segunda parte, a 936, esta sim
o governo tem que intervir, porque seria uma complementação salarial que está sendo dada quando você suspende um contrato de trabalho ou uma alternativa diferente. Aí existe a necessidade de o governo regulamentar e analisar esses aspectos. Então, as perguntas que foram feitas, bom, depois terminado o problema do corona, será que nós não podíamos continuar com essas alternativas? Eu acho que, se você definir que o acordado vale sobre o legislado, não precisa fazer mais nenhuma medida provisória em relação ao 927, ao medida provisória 927. Já que os dois sindicatos, a empresa e os sindicatos se uniram e regulamentaram essas questões todas que foram colocadas, sugeridas, inclusive, pela 927, podem ser estendidas ao longo do período, porque a economia não vai se reativar depois de 90 dias. Ela vai ser ainda um problema sério na economia e as empresas vão se adaptando aos pouquinhos e vão entrando na economia formal novamente aos poucos. Então, não adianta suspender a calamidade, porque o problema vai continuar depois da calamidade. Eu acho que devia ser automaticamente acordado, feito uma decisão muito mais flexível por parte do governo, dizendo que o acordado vale sobre o legislado e vocês continuam se entendendo para regulamentar o fluxo da economia ao longo do ano inteiro de 2020 e, quem sabe, até do ano de 2021. O senhor não acha que houve uma certa forçada de colocação por parte do governo nessa medida 927 para praticamente fazer uma convenção coletiva genérica para todo empresariado e todo trabalhador usar, quando nós temos diferenças entre os vários setores da economia? Luigi, eu acho que sim, as medidas elas foram colocadas em prática, como eu falei, num caráter absolutamente emergencial. Então, eu acho que a expectativa do governo foi injetar ali nas empresas, né, um repertório extraordinário de medidas que possam ser tomadas. Mas a gente se conhece já há algum tempo, né, e eu sou adepto e entusiasta da negociação coletiva. Eu acredito na negociação coletiva como a melhor forma de se regulamentar as condições de trabalho. E, em especial, alguns segmentos, né? E aqui sem qualquer favor algum, o segmento de tecnologia de São Paulo sempre foi um segmento de vanguarda, sempre foi um segmento com cláusulas absolutamente inteligentes, com cláusulas absolutamente diferenciadas. Então, eu acredito sim que, passado o prazo de vigência das medidas provisórias, aquelas condições que não dependem de um favor do governo, não dependem de um benefício do governo, ou que não comprometem ali uma parte do orçamento do governo, a gente vai passar a vê-las com frequência em convenções coletivas. Né? A medida provisória, a bem dizer, acaba criando precedentes e trazendo ideias de itens que poderão, daqui para frente, ser objeto de negociação coletiva. E a minha expectativa é que isso seja mesmo. Como a gente tem já na Constituição, no artigo 7º, inciso 26, como na CLT, no artigo 611, A e B, a prevalência do negociado sobre o legislado, a minha expectativa é que, expirado o prazo de vigência das medidas provisórias, a gente vai passar a ver negociações coletivas estabelecendo condições muito parecidas, iguais ou até melhores do que as que foram trazidas na medida provisória. Eu acredito seguramente nisso. Complementando, a decisão do Lewandowski, ela não é decisão inconstitucional. Pode ver, ele simplesmente regulamentou que o sindicato, na Constituição está escrito que os sindicatos dos empregados têm que participar quando há uma diminuição de jornada de trabalho e alteração do salarial. Você acha que foi uma decisão errada do Lewandowski ou certo?
Olha, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Eu acho que, eu acho que já faz algum tempo que a gente espera dos tribunais superiores decisões não meramente técnicas, né? Os tribunais superiores eles têm uma responsabilidade direta, muitas vezes, pelo funcionamento da economia, e a gente tem uma série de julgamentos históricos que exemplificam muito bem isso. Eu acho que neste momento, particularmente nesse momento, do ponto de vista técnico, é absolutamente justificável você dizer e exigir, até porque a própria Constituição fala isso, né? A Constituição fala redução de salário depende da participação do sindicato. Está lá, expresso, super fácil de entender. Mas qual é o discurso do governo? Existem faixas de empregados, e em especial aqui eu vou trabalhar com a faixa de até 3 salários mínimos, que é o que a gente vai ver no próximo slide, que é uma faixa de pessoas, uma faixa de trabalhadores, que no final das contas, quando você tiver a comungação ali entre o que o empregado teve de jornada reduzida, mais o que o empregado vai receber de contraprestação do governo ali via seguro-desemprego. Quando você junta esses dois valores, o que o governo diz é o seguinte: o empregado perde muito pouco. O empregado tem uma diminuição salarial muito pequena. Então, o que o governo está dizendo é o seguinte: olha, eu, governo, estou autorizando a redução de modo individual porque eu, governo, estou bancando essa diferença. É claro que a diferença ela não é bancada integralmente, né? Em alguns casos, os empregados acabam perdendo e quanto mais sobe, quanto maior o salário, o empregado acaba perdendo mais. Mas o que o governo se propôs a dizer é o seguinte: olha, para dar maior agilidade, para dar maior rapidez neste momento emergencial, o governo trouxe ali a possibilidade do acordo individual. Mas em condições normais, mas a gente não está exatamente numa condição normal, eu concordo que qualquer redução salarial dependa de um acordo com o sindicato. Mas me parece que de uma forma extraordinária tem algum sentido e tem alguma lógica as medidas provisórias possibilitarem de forma excepcional, com limitações, né, que a gente vai ver daqui a pouco, as limitações que são trazidas pela própria medida provisória, mas eu vejo com bons olhos a forma como a medida provisória foi idealizada. Acho que ela traz sim agilidade e facilidade num momento muito complexo. Acho que o Luiz está com o microfone no mudo. Deixa eu desligar aqui. Preciso desligar, né? Robson, teu microfone também está no mudo. Robson? Luigi, oi. Oi, agora voltou. Estou ativando do Luigi. Luigi? Oi. Pronto, voltou. Vamos lá. Eu habilitei você para participar conosco da palestra e em seguida eu vou abrir a pergunta para o próximo participante que fez o Renato, que está esperando fazer uma pergunta também, tá? Tá ok, obrigado. Posso abrir para fazer a pergunta, Eduardo? Lógico, fica à vontade. Vamos lá. Renato, eu vou abrir para você fazer a pergunta, ok? Por favor, só perguntas fáceis, tá? Estou habilitando aqui o som dele. Pronto, Renato? Alô? Alô? Boa tarde, Dr. Carlos. Obrigado aí pelos esclarecimentos, né? O senhor está explicando tudo de uma forma muito acessível. E isso é muito importante para a gente agora nesse momento. Eu sou professor de aprendizagem no Senac Tiradentes e eu tenho algumas perguntas específicas com relação a isso. Me parece que as medidas provisórias colocaram agora
a aprendizagem nas mesmas condições que o empregado normal de CLT, né? E por conta disso, a minha pergunta era primeiro referente ao banco de horas, né? Se os aprendizes agora, como outros empregados, estão autorizados a utilizar e fazer banco de horas. E uma pergunta que os alunos têm feito muito para mim, né, desde que foram passadas algumas medidas, é como que eles fazem para pedir o benefício, né? Porque o senhor colocou que esse benefício estaria ligado aí ao seguro-desemprego. Então, os alunos que tiverem na condição aí de suspensão, né, como que eles fazem para requerer esse benefício? Muito obrigado. Renato, sim, as medidas, inclusive banco de horas, se aplicam aos contratos de aprendizagem e o benefício não é a pessoa quem requer. O benefício ele é requerido diretamente pelo empregador. Tá? Aí é depender se o contratante é o Senai ou a própria empresa, mas estava projetado em um dos slides anteriores o site que já foi disponibilizado para que seja requerido o benefício, né? Esse site, ao mesmo tempo, a empresa informa ao Ministério da Economia quem teve o contrato de trabalho reduzido e em que proporção teve reduzido, ou o contrato de trabalho suspenso, e ato contínuo, ou já é parte do mesmo processo, o benefício é requerido na proporção e na força daquilo que aconteceu com o contrato. Então, não é, pode avisar teus alunos lá que eles não precisam se preocupar, isso não é uma atribuição deles. Quem vai fazer isso é o próprio empregador. Ok, Renato? Ok, então, perfeitamente, né? Então, eles não precisam requerer esse benefício no momento que já é avisado, né? O Ministério da Economia já é também requerido pelo próprio empregador esse benefício, né? O que eu entendi nesse momento. É isso aí. Ok, muito obrigado, Renato. Obrigado. Vamos seguir? Vamos seguir. Então tá bom. A gente estava falando um pouquinho ali do seguro-desemprego, né? E da forma como vai ser calculado o benefício que as pessoas vão receber. Então, primeira coisa, assim, o benefício, ele é um percentual do que a pessoa ela válida durante o ano de 2020 para cálculo do seguro-desemprego. Como é que funciona o cálculo do seguro-desemprego? Você avalia a média dos últimos 3 meses de remuneração da pessoa, e aí você atribui uma média e você aplica esta média na tabela. Então, a pessoa que tiver uma média salarial de até aproximadamente R$ 1.600, o valor dele do seguro-desemprego vai ser 80% dessa média. Então, uma pessoa que tenha nos últimos 3 meses uma média salarial de R$ 1.500, o valor de seguro-desemprego que ele vai receber será 80% dos R$ 1.500. Tá? E assim sucessivamente, mas limitado o valor máximo do seguro-desemprego e, consequentemente, limitado o valor máximo de pagamento pelo governo a 1.813. Então, essa é a régua e essa é a regra de cálculo do seguro-desemprego. E aí, uma vez definido o valor do seguro-desemprego, a gente parte para a tabela de baixo. A tabela de baixo, ela avalia qual será o benefício e como o empregado vai receber. Então, quando a gente trata da redução da jornada de trabalho, o pagamento do seguro-desemprego é sempre proporcional. Então, se a redução da jornada for de 25%, o valor vai ser equivalente a 25% do que a pessoa receberia de seguro-desemprego. Se o valor da redução da jornada de trabalho for de 50%, o valor que ela recebe a título de benefício também será 50% do que ele teria direito, sempre do seguro-desemprego. E no caso da suspensão, é um pouco diferente. No caso da suspensão, a pessoa recebe 100% do valor do seguro-desemprego. E aí com exclusivamente uma condição um pouco diferente. No caso de suspensão do contrato de trabalho, o que a pessoa tem que receber é 100% do valor do seguro-desemprego. Nas empresas que tiveram, em 2019, uma renda anual bruta inferior a R$ 4.800.000, o governo paga o valor integral do seguro-desemprego para o trabalhador.
nas empresas que tiverem, em 2019, uma renda anual bruta superior a 4.800.000, aí tem uma composição. A empresa tem que arcar com pelo menos 30% desse valor a título de ajuda de custo, não é salário, então a empresa não vai pagar salário automaticamente, ela não tem encargos, e o governo complementa a diferença até 70% do valor do seguro-desemprego. Tá? Essa é a parte um pouquinho mais chata, um pouquinho mais abstrata. E aí, aqui, só explicando como é que funciona, de que modo pode ser feito a redução. Pela medida provisória, a redução da jornada de trabalho, ela observa condições diferentes a depender do salário da pessoa. Então, a primeira condição é qualquer empregado, independentemente do salário dele, pode ter uma redução de até 25%. E essa redução pode ser pactuada individualmente. Empregados que tenham um salário superior a 3 salários mínimos e inferior a 12.200, dependem obrigatoriamente de um acordo coletivo para ter a redução de 50% ou de 70%. E empregados que recebam mais do que R$ 12.200, podem pactuar aí também de modo individual a redução com o empregador. O que são esses dois critérios? Né? O que são esses critérios de R$ 3.117 e R$ 12.200? O 3.117 é o valor equivalente a 3 salários mínimos. Por que é que o governo estabeleceu que esse valor pode ser objeto de acordo individualmente? Porque a recomposição que o empregado tem via seguro-desemprego aproxima muito ele do que ele receberia mensalmente se ele tivesse com a condição do contrato de trabalho normal. E esse empregado que tem o salário superior a R$ 12.200, e aí não é só o critério do salário, né? Ele tem que ter esse salário de R$ 12.202 e obrigatoriamente também tem que ter curso superior. Para estes empregados, a própria CLT já previa, lá no artigo 444, parágrafo único, a possibilidade desse empregado negociar. É o que acabou, eu não gosto muito da expressão, mas acabou ficando famosa a expressão do empregado hipersuficiente. Mas para esse grupo de trabalhadores, quem ganha acima de R$ 12.202 e tem curso superior, a medida provisória diz que ele pode transacionar e acordar livremente com o empregador a redução, seja em qualquer uma das faixas. E aqui, já encaminhando para a parte final, também algumas considerações adicionais específicas da medida provisória 936. Como já foi antecipado aqui até pelo nosso amigo, a exemplo do banco de horas, a suspensão e redução da jornada de trabalho também são válidas para aprendizes e empregados contratados aqui naquele regime que a gente chama de part-time, né? Empregado que tem uma jornada normal já reduzida. Os empregados contratados até 1º de abril, de modo intermitente, têm uma condição diferente. Esses empregados vão receber um auxílio igual, um auxílio invariável de R$ 600, limitado até 3 meses. A medida provisória ela também trouxe um pouco da ideia do curso de qualificação que está contemplado lá no artigo 476A da CLT. No artigo 476A da CLT, que é o layoff, existe a possibilidade, ou obrigatoriamente durante o layoff, a empresa tem que colocar os empregados para fazer um treinamento de qualificação profissional. Pela medida provisória, especificamente durante esse período, seja de redução ou de suspensão do contrato de trabalho, a empresa tem a faculdade de ministrar ao empregado um curso de qualificação. Não é obrigado, não tem a obrigação como a gente tem no caso do layoff. Mas a condição é que esse curso, caso concedido, tem que ser concedido na modalidade EAD, de ensino à distância, e tem que ter uma duração mínima de 1 mês e máxima de 3 meses. E as duas últimas questões, a medida provisória ela traz também uma flexibilização da realização de assembleias.
não só da realização, né, da própria forma de convocação, validação, votação, enfim, a publicidade, tudo aquilo que diz respeito à realização de assembleias que tenham como finalidade validar acordos coletivos ou convenções celebradas durante esse período de coronavírus, para evitar o aglomeramento de pessoas ou para evitar que haja ali um ajuntamento muito grande de pessoas, a medida provisória trouxe a possibilidade de que se flexibilizem as formas de convocação, deliberação. Então, a gente tem visto aí no mercado assembleias por aplicativos, assembleias realizadas por WhatsApp, algumas assembleias conduzidas com login e senha ali dentro até da própria intranet da empresa. Uma medida provisória para evitar que haja uma aglomeração de pessoas, flexibilizou a forma de realização das assembleias. E a última medida, eu até já comentei anteriormente, a empresa tem obrigação de comunicar ao sindicato quando ela faz um acordo individual com o empregado, seja para reduzir a jornada de trabalho ou para suspender o contrato de trabalho. Pela medida provisória, esse comunicado era um comunicado meramente informativo. Então, era só para que o sindicato tomasse conhecimento. Mas aí, até como o Luigi já adiantou, a gente teve no começo da semana uma decisão do Supremo, e a decisão ela trouxe um caráter um pouco diferente. A decisão do Supremo ela diz o seguinte: a empresa tem obrigação de informar ao sindicato acerca da celebração de acordo para redução ou suspensão do contrato, mas não só para que o sindicato tome conhecimento. A medida, a liminar proferida pelo Supremo, dá ao sindicato a possibilidade de abrir e deflagrar uma negociação coletiva para estabelecer outras condições ou condições melhores do que aquelas que foram pactuadas individualmente. E aí, só para a gente encerrar, esse processo, essa ação declaratória de inconstitucionalidade estava com julgamento para maio, o julgamento foi antecipado para o dia 16 de abril, então o plenário do Supremo vai analisar essa questão e vai decidir se o acordo celebrado individualmente pelo empregado e pelo empregador deve ser informado ao sindicato apenas como um critério de informação e comunicação, ou se a liminar vai ser mantida e obrigatoriamente o sindicato tem a possibilidade de deflagrar uma negociação. E o que a liminar diz é o seguinte: o sindicato é informado, o sindicato tem um prazo de 10 dias para se manifestar. Se o sindicato não se manifestar nestes 10 dias, automaticamente aquilo que foi pactuado entre empregado e empregador é convalidado. Robson, Luigi, desculpem ter avançado um pouquinho aqui no horário, mas o bate-papo estava bom, as perguntas super pertinentes, então antecipadamente peço desculpa aqui por ter avançado um pouquinho no horário, e da minha parte era isso, e estou à disposição para responder alguma pergunta que a gente não tenha abordado durante o bate-papo. Eu tô recebendo aqui algumas pessoas que querem me fazer uma pergunta, e eu vou abrir mais uma aqui da Gisele, que chegou pelo bate-papo. Ela não entendeu se o que ela tem que fazer primeiro é o acordo, né, com o sindicato ou a comunicação ao Ministério. Tá. O primeiro ponto é o acordo com o empregado, né? Então, assim, o empregado sempre tem que ser envolvido, seja de modo individual ou na via coletiva. O empregado sempre é parte disso. Mas uma vez celebrado o acordo com o empregado, a empresa tem um prazo de 10 dias para comunicar simultaneamente. Então, a empresa tem que comunicar ao Ministério da Economia para que o Ministério da Economia processe o pagamento do benefício. E a empresa tem que comunicar ao sindicato para que o sindicato, se for o caso, deflagre uma negociação coletiva. E se a gente estiver tratando de um acordo coletivo, aí a comunicação ao sindicato automaticamente é a própria negociação. Mas, celebrado o acordo, seja um acordo individual ou um acordo coletivo, a empresa, em até 10 dias, tem que comunicar ao Ministério da Economia para que o Ministério da Economia processe o pagamento. E quando a gente estiver tratando de um acordo individual entre empresa e empregador, além do Ministério da Economia, neste mesmo prazo de 10 dias, o sindicato também tem que ser informado. Perfeito.
Dr. Carlos, ao final dessa apresentação, eu tenho um QR Code. É o mesmo que esse que nós estamos vendo aqui abaixo? É o mesmo que estava no início. Então, para quem que chegou depois, só para vocês saberem, esse material já está disponível a partir desse QR Code que o Dr. Carlos está disponibilizando aqui no último slide. Né? Se depois você também quiser voltar para o primeiro, doutor, fica à vontade, porque ele está mais amplo, né? Opa, E está em cima, e tem gente que pode ser que não esteja conseguindo isso, perfeito. Agora Tá eu vou bom. abrir aqui 3 pessoas que levantaram a mão, a Sâmia, a Raquel e o Tom, eu vou pela ordem. Sâmia, vou abrir para você aqui fazer a pergunta, ok? Maravilha. Sâmia, fica à vontade. Sâmia. Ouvir agora? Sâmia, agora sim, vamos lá. Ah, maravilha. Bom, boa tarde. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta relacionada à questão da redução da jornada. Na MP fala de 3 percentuais, né? 25, 50 e 75. A empresa onde eu trabalho, ela hoje gostaria de aplicar um percentual inferior a esses percentuais, né? No caso, a gente pretende aplicar 2 faixas, que seria a redução de 10% da jornada e redução de 15% da jornada. A gente definiu isso com base na questão de salário, então até determinado salário vai ser aplicada a redução somente de 10% e na outra faixa de salário 15%. E a intenção é justamente evitar, porque assim, haveria uma forma da gente fazer essa redução a partir dos 25%, pelo que eu entendi, né, da apresentação, com acordo individual. Mas eu queria entender se é possível, se é aplicável essa redução de jornada num percentual inferior ao mínimo que foi estipulado na MP, e se, por ser inferior, existe algum procedimento diferente para ser aplicado dessa forma. Tá. Sâmia, existe sim. A medida provisória, ela traz 3 percentuais estanques de possibilidade, né? Eu vou voltar naquela ideia inicial que eu falei, como se fosse um cardápio mesmo. Ela traz 3 possibilidades e na via individual, obrigatoriamente a redução tem que ser 25%, 50% ou 70%. Tá? Mas a medida provisória, ela trata também a possibilidade das empresas aplicarem percentuais diferenciados. Mas esses percentuais que não 25, 50 e 70 têm que ser pactuados por acordo coletivo. Tá? E aí, vou pegar especificamente o teu caso. Quando a gente fala de acordo coletivo que estabeleça uma condição diferente desses percentuais, a própria medida provisória já traz os percentuais de recomposição salarial dos empregados equivalente ou proporcionais ao seguro-desemprego. Tá? Eu não coloquei no material porque era uma questão muito específica, mas no percentual de até 25% via acordo coletivo, não tem contrapartida do governo. Então, se você tiver, por exemplo, um acordo coletivo estabelecendo uma redução de 10% ou de 15%, os empregados vão ter a redução, mas o governo não vai pagar nada. A empresa tem a possibilidade de fazer aquela complementação sem natureza salarial, sem encargos, mas do governo não virá um valor a título de seguro-desemprego. Maravilha, tá ótimo. Vou passar então agora para o próximo, tá? Raquel, vamos lá, ativando. Pode falar, Raquel. Oi, tudo bem? Tudo. Doutor Carlos, quando você fala das férias e para fazer a composição das férias, vamos lá. E Raquel desapareceu. Raquel saiu em férias. Opa. Só um minutinho, Raquel. Perdão.
redução de jornada, depois teve que pagar férias. Alguma pessoa perguntou, se não me engano, sobre que salário vai ser utilizado nas férias. Aí você complementou da seguinte forma: tem que fazer uma média, né? E se essa média pegou essa parte da redução, consequentemente, essa pessoa vai ter uma redução nessa média. Mas qual que é a minha dúvida? Para fazer férias, a gente só faz média de salário variável, a gente não faz férias de salário média de salário base. O que você entende sobre isso? Raquel, a gente não faz média de salário base porque em condições normais o salário base está sempre preservado, né? O salário base está sempre garantido. Então, em condições normais, não faz muito sentido mesmo a gente olhar para a média do salário base, porque o empregado vai ter recebido ele, no mínimo, durante os 12 meses. E aí você faz a média daquilo que ele recebeu a mais. Tá? Mas Ok. aí, acho que por uma questão de lógica e coerência, você faz a média do que ele recebeu, né? Você inclui adicionais, hora extra, periculosidade, mas se o salário dele foi reduzido de alguma forma durante esse período, eu entendo que faz sentido também você contemplar toda essa massa salarial na hora de calcular o valor das férias. Inclusive dessa redução, né, doutora? Aí Com você certeza. entende que não seria possível eu desconsiderar a redução para ele não ter perda nas férias. Se a empresa quiser pagar, não vejo prejuízo, mas me parece super coerente que a empresa tem o direito de, no cálculo das férias, ela analisa os salários e a remuneração recebida durante o período aquisitivo. E se o empregado, durante um pedaço ali do período aquisitivo, teve uma diminuição salarial, automaticamente isso impacta no valor das férias. Ok, esclarecido. Obrigada. Obrigado. Doutor. Vou passar a fala agora para o Tony. Tony? Boa tarde, Carlos Eduardo, grande Duda. Ô, Tony, como vai? Como sempre, muito excepcional a sua apresentação. Quero primeiramente dar uma boa tarde a todos os presentes. Coro está alto aí, a presença, né? Agradecer ao Roberto também e a Peixoto e Cury na figura do sócio aí, o Carlos Eduardo. Ô Duda, a minha pergunta é a seguinte. Deixa eu buscá-la aqui, porque eu tinha 3 perguntas. Deixa eu ver qual que é a mais importante aqui. Tony, você é meu amigo, hein? Não vai me fazer uma pergunta muito difícil. Não, aqui para você é fácil, nem precisa chamar os universitários aí. É o seguinte, na medida provisória, ela dá a opção do curso de qualificação. Agora, esta opção é se o curso vai ser por EAD ou presencial, ou ainda se a empresa tem a opção de não dar o curso. Tá, legal. A empresa tem a opção de não dar o curso, tá? Então, o curso ele é mesmo uma faculdade. Mas, se a empresa optar pelo curso, obrigatoriamente o curso é AD. A ideia é preservar a pessoa mesmo do contato ali, da exposição, do que seria uma exposição num ambiente de sala de aula normal, com as pessoas interagindo de forma próxima ali, né? Então, assim, a empresa não tem obrigação, mas ela pode conceder o curso. E se conceder o curso, obviamente, o curso tem que ser gratuito ao empregado e na modalidade EAD. Ah, que bom. Então não tem a obrigatoriedade de fornecer nem o EAD. Não. Tá ótimo. Bom, e só então, a título vou compartilhar aqui, hoje em dia tem uma série de cursos EAD disponíveis, inclusive gratuitos, né? No primeiro trabalho que eu estava fazendo sobre suspensão do contrato de trabalho, uma empresa de âmbito industrial, o próprio Senai hoje em dia já disponibiliza alguns cursos online e gratuitos. Então, acho que é uma boa ferramenta ali para quem quiser buscar a qualificação. Roberto, você me permite fazer mais uma? Essa é bem mais fácil. Alô? Eu acho que eu vou fazer então, Eduardo. Você me permite fazer mais uma? Ah, ok, muito obrigado. Ô Duda, na liminar, está suscitando a dúvida com relação àquele prazo dos 8 dias, que há uma interpretação que
ficaram 4 dias de prazo e não mais os 8? Porque ele fala, o Lewandowski fala lá de 4 mais 4. Eu queria saber assim, qual a sua interpretação desse novo prazo para a comunicação lá do sindicato? Sim, ali a própria medida provisória ela reduz pela metade os prazos ali do título da CLT, no qual está inserido o artigo 617, né, que é o artigo Isso. que diz o seguinte: olha, se o sindicato não quiser negociar, o grupo de trabalhadores notifica o sindicato. Particularmente aqui, eu acho que faz sentido adotar uma conduta mais conservadora. Tá? Então, assim, como a empresa ela vai comunicar ao sindicato e ela tem que aguardar ali, me parece fazer mais sentido aguardar o prazo inteiro, mas aí, em contrapartida, eu acho que a empresa pode também, se ela quiser se resguardar, ela pode notificar simultaneamente sindicato, federação e confederação. Assim, ela já esgota de uma vez só todo o caminho ali do parágrafo 1º do artigo 617. Tá bom. Ok. Muito obrigado, Eduardo. Imagina. Obrigado, Roberto. Obrigado, Tony. Pessoal, eu vou abrir agora mais uma pergunta do bate-papo. Em seguida, eu abro a palavra para a Raquel, tá bom, Raquel? Só mais um minutinho. Esse questionamento é bastante interessante e por isso que eu vou abrir ele para vocês, que pode ser a realidade de outras pessoas que estão participando. Há agora a necessidade de se fazer acordo, o sindicato pode se manifestar no momento em que as empresas, então, apresentarem seus acordos individuais. E qual é a pergunta nesse caso? O sindicato, então, manifesta o interesse de se fazer o acordo, mas, na negociação do acordo, o sindicato entra com outros pedidos que não têm a ver com a situação. Por exemplo, como foi colocado aqui na pergunta, quer negociar, por exemplo, contribuições assistenciais que não foram aceitas, né, por exemplo, em acordos anteriores ou por algum problema dessa natureza, né? Então a pergunta é: o que se faz numa situação como essa em que eu quero fazer o acordo de suspensão e redução, por outro lado, o sindicato ele quer fazer a negociação, mas quer inserir uma cláusula de, por exemplo, contribuição assistencial que já havia sido rejeitada, por exemplo, né? Não, legal. É a pergunta da Fabiane, da empresa Sofitec, que atende a Sofitec. Tá. Essa pergunta, Robson, eu acho que talvez seja uma das grandes tônicas do que deve acontecer, né? A gente sabe da prática de alguns sindicatos de condicionar celebração de acordos ou a celebração de convenções ao pagamento de contribuições. E aí seja uma contribuição específica para aquele momento do acordo, seja uma contribuição passada que a empresa eventualmente deixou de pagar ou o empregado deixou de recolher. A minha leitura deste ponto é uma leitura muito voltada ao espírito do que é o sindicato. O sindicato ele não tem vontade própria. O sindicato ele fala em nome de uma categoria. O sindicato não fala em seu nome. O sindicato sempre fala, vou usar uma expressão da moda, o sindicato sempre fala empoderado pela Assembleia, sempre fala empoderado pelo que disse a categoria que ele representa. Então, assim, a vontade e o direito, em último caso, não é do sindicato. A vontade e o direito, em último caso, é do representado. Então, assim, se o representado, e aqui a gente está falando especificamente deste tipo de acordo, mas na minha visão, isso vale para qualquer tipo de acordo. Se o representado, seja ele o empregado, um grupo de trabalhadores, se deu por satisfeito com a condição, o sindicato não tem direito de deixar de celebrar o acordo. O sindicato tem a obrigação de celebrar o acordo porque ele representa o trabalhador, ele representa aquele grupo de trabalhadores. Ele não poderia fazer valer o seu interesse e privilegiar o seu interesse em detrimento do interesse da categoria. Tá? Essa é a forma como eu enxergo. Luiz, você quer falar, Luiz? Oi, eu quero. Neste caso, o setor, pelo menos o nosso setor, o CEPROSP e o CIDPD, assinaram um protocolo exatamente nesse sentido. Se o sindicato
senões quando vai se querer fazer algum acordo, por favor, entre em contato com o CEPROS, que nós chamamos o SINDI-PD para as negociações junto com a empresa. Não haverá solução de continuidade e isso será feito rapidamente nessas condições. Então, por favor, se existir algum questionamento que o SINDI-PD não está dando prosseguimento a um acordo eventual que está querendo ser desenvolvido, pode chamar dentro da nossa convenção coletiva, está exatamente um artigo nesse sentido, chama para discutir o CEPROSP, o patronal, para poder resolver essas questões. Isso vai ser resolvido rapidamente. Nesse sentido, Luigi, tem mais uma pergunta aqui do Flávio Borges, onde ele diz que, olha, se tem alguma saída... Como? Inclusive, com relação aos cursos, Robson, pode falar que nós temos vários cursos à distância gratuitamente a todas as empresas e a todos os funcionários das empresas. Sim, eu já vou falar aqui para eles e só vou fazer uma pergunta aqui corroborando com esta, né, que a pergunta é: se o sindicato simplesmente ele não retorna, ele não dá uma satisfação, como é que a empresa poderia resolver essa situação em que não há um retorno do sindicato quando ele aciona esse sindicato? Sabemos aí que tem pela negativa, né, fica válido o acordo individual, né? Mas teria algum outro mecanismo que poderia ser adotado para dar essa segurança jurídica às empresas? É acionar o sindicato patronal, que o sindicato patronal, a primeira coisa que vai fazer é chamar o sindicato laboral para sentar na mesa de negociação. Caso não se chegue a uma conclusão, evidentemente o sindicato patronal pode eventualmente se transformar como uma testemunha de qualquer acordo individual entre as partes. Perfeito. Muito bom. Bom, eu vou seguir aqui porque nós temos mais 2 pessoas, 3 agora perguntando e já estamos bem avançados da hora. Eu vou pedir para que as pessoas sejam bem breves nas perguntas, para a gente poder então encerrar, porque já passamos bastante. Eu sei que todos estão tendo várias dúvidas e eu agradeço a participação de todos. Eu vou abrir então agora a fala para a Raquel, tá, doutor? Raquel? Oi. Oi. Oi, doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Raquel, e você? Tudo bem. Doutor, como que nós vamos fazer no caso de cargo de confiança com redução da jornada? Puxa, que pergunta difícil, hein? Olha, Raquel, a bem dizer, assim, a redução de jornada de trabalho, numa primeira análise, ela se mostra incompatível quando você avalia um empregado que não é sujeito a controle de jornada, né? Então, quando a gente estava conversando mais no começo desse bate-papo, eu até trouxe o exemplo do empregado que é colocado em home office. Então, assim, o home office ele é uma das modalidades que dispensa o registro da jornada de trabalho. Mas haverá casos em que a empresa vai querer reduzir a jornada, inclusive do empregado que esteja ou que estiver ali no home office. E eu acho que é uma situação muito parecida com o empregado que é exercente de cargo de confiança. Tá? Então, particularmente, acho que são figuras praticamente incompatíveis, porque você não tem, como é que você vai reduzir a jornada de alguém que você não controla? Né? Mas eu acho que aqui, talvez no limite, como uma alternativa, mas aí de novo, né? Aqui é construção, aqui não tem resposta pronta na lei, não. Aqui é construção. De repente, a empresa pode falar o seguinte: olha, para reduzir, hipoteticamente, 20% da jornada, o empregado não trabalha de sexta-feira, ou não trabalha um dia da semana, e aí você bloqueia um dia, né? Talvez seja uma forma um pouco mais objetiva e de fácil demonstração. Mas acho que para cargo de confiança é um pouco mais difícil trabalhar com a ideia de redução da jornada. Doutor Carlos, só para interromper, o senhor não acha que o acordado sobre o legislado não pode ser feito um acordo junto com o sindicato laboral e patronal para resolver essa questão? E tem validade jurídica perfeita nisso? Com certeza. Com certeza, Luiz. Se houver um acordo, em especial com participação dos sindicatos, né,
regulamentando e envelopando essa condição, dizendo que, olha, apesar de ser um empregado de cargo de confiança, as partes concordam que o empregado, por exemplo, só vai trabalhar 2 dias na semana ou 3 dias na semana e vai sofrer uma redução proporcional. Esse, para mim, é um caminho muito mais seguro. O caminho da negociação, ele sempre é um caminho muito mais seguro. Perfeito. Bom, Ok, Raquel, tudo doutor. bem? Obrigado. Obrigada. Obrigado você. Eu vou abrir a fala agora para o Tony e, por último, a Viviane. Ok, pessoal? Tony? Eu já fiz as minhas perguntas, né? Então acho que só esqueci de abaixar o braço aqui, desculpe. Já fiz as minhas perguntas, quero mais uma vez agradecer e pedir desculpa para você, Robson, que eu te chamei de Roberto aí, me perdoe. E Tranquilo, sem parabenizar problema. vocês, Sem problema. parabenizar o CEPROSP pelo trabalho aí, principalmente a Peixoto Cura, em nome do Carlos Eduardo. Obrigado. Viu? Muito obrigado. Obrigado, Tony. Vivian, vamos passar para você. Vivian? Vivian? Ativando o som da Vivian. Só um minutinho, Vivian. Estou ativando o seu som. Não está habilitando o som da Vivian. Alô, Vivian. O som da Vivian não está sendo habilitado. Pronto, agora sim. A ideologia e o pensamento judaico. Vivian? Alô? Bom, não estou conseguindo ativar e na ativação não tá dando certo. Ela deve ter deixado o som delas desativado. Vou pedir para que a Vivian, então, formule a pergunta dela no bate-papo e a gente responde posteriormente. Já até pelo avançar da hora, eu vou pedir aqui a todos a compreensão, mas temos que encerrar. Quero agradecer mais uma vez a Peixoto Cura, Dr. Carlos Eduardo, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência, parabéns pela exposição, excelente esclarecimento você deu aqui para todos nós. Eu acredito que já sanamos diversas dúvidas e as que ficaram, né, no bate-papo eu vou ler com calma para respondê-las. E se eu tiver alguma dúvida, eu vou consultá-lo. Claro. E dou a palavra agora ao senhor Luiz Nese, que vai fazer também o encerramento. Luiz Nese, à vontade. Obrigado, Robson. Obrigado, Dr. Carlos e a toda a equipe da Peixoto, que realmente é um escritório de advocacia com todas as qualidades para resolver esses problemas exatamente que estão acontecendo nesse período conturbado aqui. Parabéns pela explicação, pela palestra e pela clareza de todas as respostas que o senhor deu durante as perguntas dos palestrantes, fazendo com que parece que não ficou nenhuma dúvida suspensa pelos que estavam presentes aqui nessa reunião. Muito obrigado e parabenizamos a toda a sua equipe, doutor Carlos. Mais uma vez agradecemos de coração aquilo que o senhor está fazendo. Muito obrigado. Imagina, Luiz, Robson, olha, se não ficou dúvida dos outros, eu tenho um monte ainda, viu? Eu continuo e sigo aqui com várias dúvidas. Cada vez que a gente para e lê a medida provisória, surge uma condição, surge alguma possibilidade ali que a gente não tinha contemplado. Mas acho que o bacana é exatamente isso, né? O legal é a gente aprender junto, crescer junto, exercitar junto o pensamento, né? Eu não vim aqui com a pretensão de trazer respostas prontas ou acreditando que eu saberia, mas a ideia acho que é exatamente essa, né? A gente vai construindo o raciocínio juntos, a gente vai construindo o desenvolvimento coletivo, até esse, no final das contas, é o grande espírito das entidades sindicais, da qual o CEPROSP é um exemplo e é, sem dúvida nenhuma, um sindicato de vanguarda. Robson, Luiz, muito obrigado. Para mim foi um prazer, adorei participar aqui com vocês. Fico à disposição, o material está à disposição, fiquem à vontade para disponibilizar para quem quiser, está absolutamente liberado.
Tem meus contatos lá, precisando de alguma coisa, estou absolutamente à disposição. Gente, para quem resistiu até agora, obrigado, foi um prazer. Espero que tenham aproveitado. Eu esqueci de desejar uma boa Páscoa a todos, né? Porque estamos na véspera da Páscoa, mas a gente está recluso aqui em confinamento, a gente não sabe que dia é hoje, mas a Páscoa está chegando e uma boa Páscoa a todos. E antes de finalizar, deixa eu fazer um parênteses aqui, que recentemente o Luigi fez questão de fazer um trabalho até mais do que só pela entidade social. Esses cursos EAD que nós já disponibilizamos para todas as empresas de TI de São Paulo, a partir da CNS também nós estamos disponibilizando esses cursos para as pessoas que estão em casa. Então, em breve nós vamos passar um comunicado geral, abrindo para todas as empresas a possibilidade, então, de estar utilizando esses cursos EAD, né, Luigi? Então, além do que já está disponível, teremos mais, né? São cursos importantes para quem é do setor de TI, né, Luigi? Exatamente, tudo gratuito. Totalmente gratuito. São mais de 8, 9, 10 cursos do setor de TI. A empresa tem total condições de acompanhar a evolução desses cursos através de uma plataforma totalmente gratuita e saber quem realmente está concluindo esses cursos, e as certificações são fornecidas também ao término de cada um desses cursos. Eu acho que é fundamental, é bom a Peixoto e Cury também ter esse conhecimento. A gente pode estar sempre conversando, quem tiver interesse pode falar conosco, tá? Mas eu também vou passar um comunicado geral para que as pessoas, então, aproveitem esse momento de isolamento e se aperfeiçoem. Eu cometi um erro imperdoável aqui, e só antes da gente se ligar. Hoje é aniversário da minha mãe, então eu havia avisado ela que estaria aqui. Espero que ela tenha... Palma para ela, então. Mãe, se você ainda estiver aí, um beijo e parabéns. Parabéns. Gente, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Como é que ela chama? Lúcia. Como é que ela chama? Hã? Lúcia. Parabéns, dona Lúcia. Vou colocar aqui já para ela um parabéns nosso. Gente, obrigado. Foi um prazer. Boa Páscoa a todos. Eu que agradeço. Com Deus. Grande abraço.